Sejam todos bem-vindos. Boa noite a todos. Que alegria estarmos aqui nessa noite chuvosa. Nós conseguimos chegar. Eu queria cumprimentar aos irmãos que vão assistir pelo YouTube, a espiritualidade, que já está aqui muito antes da gente chegar, né? Que vem, esteriliza o ambiente para que a gente possa se sentir mais acolhido, para que a gente esteja num ambiente limpo, agradável espiritualmente, né? Higienizado. Então nós agradecemos sempre a ajuda desses irmãos que aqui estão. E hoje nosso irmão Marinho que vai fazer a palestra para nós. Nós somos poucos os encarnados, mas tenho certeza que muitos os desencarnados, né. Nós vamos fazer então a leitura de uma página do livro Pão Nosso, que é a psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. E a lição é a número 167, Entendimento. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Está em Paulo, Romanos, capítulo 12, versículo 2. E aí Emmanuel vem aqui nos explicando, né, fazendo uma explicação para nós. Quando nos reportamos ao problema da transformação espiritual, a comunidade dos discípulos do Evangelho concorda conosco quanto à semelhante necessidade, mas nem todos demonstram perfeita compreensão do assunto. No fundo, todos anelam a modificação. No entanto, a maioria não aspira senão à mudança de classificação convencional. Os menos favorecidos pelo dinheiro buscam escalar o domínio das possibilidades materiais. Os detentores de tarefas humildes pleiteiam as grandes posições e, num crescendo desconcertante, quase todos pretendem a transformação indébita das oportunidades a que se ajustam, mergulhando na desordem inquietante. Transformar-se-á o cristão devotado, não pelos sinais externos, e sim pelo entendimento, dotando a própria mente de nova luz em novas concepções. Assim como qualquer trabalho terrestre pede a sincera aplicação dos aprendizes que a ele se dedicam, o serviço de aprimoramento mental exige constância de esforço no bem e no conhecimento. Ainda aqui, é forçoso reconhecer que a disciplina entrará com fatores decisivos. Não te cristalizes, pois, em falsas noções que já te prejudicaram o dia de ontem. Repara a estrutura dos teus raciocínios de agora, ante as circunstâncias que te rodeiam. Pergunta a ti próprio quanto ganhaste no Evangelho para analisar retamente esse ou aquele acontecimento do teu caminho. Faze isto e a bondade do Senhor te auxiliará na esclarecedora resposta a ti mesmo. Então, nós vamos agora fazermos a nossa prece inicial. Vamos só apagar as luzes aqui para a gente se concentrar. E sempre nesse clima amoroso, que os espíritos amigos nos acolhem aqui nessa casa, nosso mentor, seu Zico Horta. Nós sempre vamos agradecer, em todas as preces, agradecer a Ti, Senhor, pela bondade do dia de hoje, de estarmos aqui em segurança física e espiritual. E rogamos, Senhor, a Tua bondade e a Tua misericórdia para todos nós, encarnados e desencarnados, para todos aqueles que estão sofrendo também nos hospitais, presídios, nas ruas.
que os bons espíritos e bons corações possam sempre ir de encontro às necessidades humanas. Obrigado, Senhor, por essa doutrina tão esclarecedora que nos auxilia sempre no bom entendimento, no entendimento através da razão, da luz e da busca pelo autoconhecimento. Que nesta casa, Senhor, possamos sempre encontrar esse abrigo espiritual e que possamos, com o teu amparo e a proteção dos bons espíritos, sairmos daqui melhores do que chegamos. Obrigado ao seu Zico Horta por estar conosco, por coordenar todos os trabalhos aqui presentes nesta casa. Que estejamos todos nós firmes, fortes, unidos nesse propósito do bem, nesse propósito de crescimento espiritual. E que a sua paz, Senhor, esteja em nosso coração, onde quer que estejamos, e sejamos a bandeira viva do Evangelho. Que assim seja, graças a Deus. Agora eu vou passar a palavra para o nosso Marinho, continuidade aí aos trabalhos. Marinho, obrigado. Boa noite a todos. É uma grande alegria para mim receber um convite e fazer esse trabalho com vocês. Como eu disse para a Cláudia, isso faz com que eu procure conhecer mais, estudar mais. Então, para mim é uma oportunidade. Agradecer aos nossos mentores espirituais, né, a Zico Horta, que forneceu essa casa para nós, a espiritualidade de amigos, amigos encarnados que aqui estão, que nos dê força, que a gente possa, de uma certa maneira, levar para vocês um pouco do que a gente estudou. Há muita coisa aí para a gente falar aí, nem tanto, né, mas tem algumas coisas para a gente falar, a gente vai tentar fazer aí. Eles vão pôr slide aí para a gente. Eu uso um pouquinho de slide porque algumas pessoas perguntam, Maria, por que você usa slide? Justamente porque a maioria de nós tem uma maneira, uma sensibilidade diferente de visualizar as coisas, de analisar as coisas. Tem pessoas que são muito visuais, tem pessoas que são muito auditivas, né? Tem pessoas que observam tudo. Então, por isso que eu gosto de usar slide. Eu sempre uso slide. Não sou, alguns colegas palestrantes, eu, por exemplo, sou só mais, né, eu gosto de ouvir mais. Não ligo muito quando eu assisto uma palestra, mas eu gosto de falar por causa disso, a gente entender. Então, o Espiritismo, né, tem aí todo um simbolismo da Páscoa em cima disso. E o Espiritismo encara de outra forma. Então, nós estamos agora nos aproximando, né, de uma grande celebração cujas raízes são judaicas. É justamente, né, a questão da celebração da Páscoa, que tem o fundamento no judaísmo. Mas nós, né, todos nós aqui nessa humanidade ocidental, principalmente, e através do cristianismo, nós deixamos um pouquinho que essas raízes fossem deixadas de lado. E muitas das vezes a gente substitui justamente essa coisa tão importante que é a passagem da Páscoa, que a gente vai poder ver aqui e visualizar, com aquela coisa né, da semana, do chocolate, dos ovos de Páscoa, do coelhinho. E nós não temos nada contra isso. Aliás, nós achamos que a atmosfera fica até melhor. A gente fala sobre o Natal. No Natal, o mundo todo tem uma atmosfera melhor. Eu acredito que na Páscoa também. Então, nós não estamos aqui para julgar essa questão. Nós não temos esses rituais que algumas igrejas fazem, né? Pude conversar com alguns amigos ao longo dessa semana que eu preparei isso aqui. Depois eu vou passar para vocês. Então, o que é a Páscoa, né, para nós? A Páscoa nada mais é que a celebração judaica do povo que saiu do Egito após a escravidão de 400 anos. Então, o simbolismo está nisso. A Páscoa já existe desde aquela época. Eu, quando tinha outra religião, eu achava que a Páscoa era depois do advento, né, da vinda de Jesus. E não é. A Páscoa tem todo um simbolismo aí. É o povo hebreu, o povo judeu, né, saindo da escravidão. E quando a gente fala de Páscoa, é muito bom a gente falar sobre religiosidade. E religiosidade, assim, é um universo imenso.
Religiosidade é uma coisa muito pessoal, é aquilo que eu vou perceber junto a Deus, é o meu sentimento, é o meu conhecimento, é aquilo que eu aprendi desde criança, e que por uma ou outra razão eu tenha modificado na minha vida. Então, religiosidade é um universo imenso e nós lidamos o tempo todo com a religiosidade e nós mais na questão dos símbolos, das metáforas. Não dá para comparar a religiosidade, por exemplo, com filosofia, não dá para comparar com a ciência. A ciência é um pouco exata, matemática, mas as coisas de Deus não são assim. Então a gente não pode ter essa comparação, nem metaforicamente falando, da filosofia. Existem muitos filósofos que a gente tira o chapéu, eles têm uma visão muito boa, mas comparar a religiosidade, comparar uma coisa assim tão importante que é a religiosidade com filosofia, ou apenas aí com ciência, não dá para comparar. Então, é uma experiência que o ser humano tem, né, a religiosidade dele, e nós temos aí um universo de religiões, um universo de pensamentos, um universo de pessoas, quase 8 bilhões de pessoas. Imagine conversar com cada um. E a gente sabe muito bem que coração é lugar que ninguém vai, né? Nós já falamos aqui em outras oportunidades que cada um tem o seu sentimento e a sua maneira de encarar a vida pessoal. A vida pessoal pode ser a vida afetiva, pode ser a vida profissional, pode ser a vida de amizades, pode ser a vida na sociedade. Cada um tem uma maneira de encarar. Imagine na religiosidade, né? Nós temos aí a Bíblia, e através da Bíblia, a gente costuma dizer que a Bíblia, eu pelo menos ouvi isso uma vez, eu gostei, ela é uma pedra de mil e uma facetas. Dependendo do ângulo que eu olhar, eu vou interpretar de uma forma. E a gente vê muito isso em muitas religiões. E graças a Deus que é assim. Eu sou muito a favor de todas as religiões do mundo, né? Existem várias igrejas, eles falam que tem mais de 10.000 religiões, alguns falam que é 1.500 religiões no mundo todo, mas isso não importa para nós. Nós não estamos aqui para medir isso. Nós estamos aqui apenas para divulgar a verdade que o Cristo nos passa. Então, nós temos aí essa linguagem que Jesus passa para a gente, é uma linguagem melhor. Nós temos aqui uma explicação um pouquinho sobre a questão do povo hebreu. Antes de mostrar isso aqui, então vamos lá. Nós sabemos muito bem, historicamente, tenho certeza que vocês também sabem, que o povo hebreu sofreu 400 anos na mão dos egípcios, né, do Egito. O Egito, inclusive, eu estava lendo o que significa Egito, é uma palavra em hebraico que quer dizer Misraim, um nome doido assim, Misraim, que quer dizer opressão, diminuição, quer dizer escravidão. Então, a palavra Egito já vem do hebraico assim. Mas, logicamente, é um país que nós temos que respeitar, é uma nação que nós temos que respeitar. Mas, quando eu estava estudando, aí tinha essa observação. Então, o povo hebreu ficou lá 400 anos escravo lá dos egípcios, né? E, de repente, tem lá a questão do cordeiro. Eu não sei se vocês lembram, mas lá no Egito, foi dito que viria o anjo da morte. O anjo da morte ia assolar as casas que não tivessem a marca do cordeiro em seu portal ou em qualquer lugar da casa. E esse anjo mau, ele levaria os filhos primogênitos, ou seja, os filhos mais velhos da família. Então, nós temos aí essa simbologia aqui que mostra, né, o que era feito. Então, ali o chefe de família pegava e marcava aquele lugar lá para evitar isso. E a Páscoa, então, nada mais é do que essa passagem do povo hebreu para se libertar deles ali. E justamente a Páscoa vem numa palavra, né, que vem uma palavra hebraica, que quer dizer Pessac. Pessac, eles falam que é o pulo. Pulo, a Páscoa ou a passagem. Ou seja, é o pulo, a passagem, é a Páscoa do anjo da morte naquela casa que está marcado com o cordeiro. Então, é por isso que a gente tem essa questão aí, a gente analisando, vendo de onde vem essa palavra Páscoa. Então, vem do hebraico, né, vem a palavra Pesach, é essa palavra aqui. Ó. Acho que eu tenho um slide sobre isso. É a Páscoa judaica, né?
Então, aí nós temos aí, ó, Pessac. Essa é a palavra que se originou. Gente, e por que o cordeiro? Por que a Páscoa nós temos o cordeiro? Isso é uma coisa até interessante da gente analisar. Olha só, o cordeiro era realmente aquele animalzinho bonitinho, e no 10º dia daquele mês, ele ia para dentro da casa da família. Na casa da família, ele convivia ali um tempo. Aí no 14º dia é que acontecia aquilo dali. Então, vejam bem, você pegava um cordeirinho, ele tinha que ser macho, no máximo 1 ano de idade, você colocava ele dentro de casa, você acabava tendo uma relação estreita com aquele bichinho, as crianças brincavam, colocavam o nome no bichinho, acariciavam ele. Então você apanhava de uma certa forma um amor a um bicho. Quem tem aqui um pet, quem tem um animalzinho, sabe o que é isso, né? Sabe o que é o amor a um bicho. E eles conviviam. E na sexta-feira seguinte, reunia-se toda a família, ia lá e sacrificava aquele cordeiro. E tinha que ser assim. O cordeiro era sacrificado para que tirasse o sangue e colocasse no portal, como a gente mostra aqui, ó. Então, esse cordeiro aí, ele tinha que ser assado, ele não podia ser cozido, ele não podia ser cru. Olha só como é que tem simbologia no passado. Ele tinha que ser comido naquela sexta-feira, junto com o pão ázimo, que é aquele pão sem fermento, daqui a pouco a gente vai falar por quê, e também as ervas. E aquele animalzinho ali tinha que ser consumido. Se não conseguissem consumir, eles tinham que pegar e queimar no outro dia. No sábado de manhã tinha que ser queimado. Então é uma simbologia muito grande da Páscoa. Era aquilo dali. Então o anjo da morte, quando via aquela marca do cordeiro, ele pulava aquela casa. Então o filho primogênito, ele era liberto da morte. Não só o filho primogênito. Quando a família era muito pequena, ele podia convidar o vizinho para participar dessa ceia pascal. Então, isso aí é o significado. A gente pensa assim, nossa, você vai criar um bichinho e depois vai. Mas era, e tinha que ser assim naquela época, era uma experiência. Por que essa experiência? Tinha que ser uma experiência de dor. Os textos falam que tinha que ser a experiência em que você está perdendo alguém que você gosta muito, ou aquela figura, aquele bichinho. E essa experiência de dor que faz com que nós entendamos que a Páscoa tem um sentido, né? Aí vem Jesus, né? Vem Jesus, né? Vocês lembram, antes de falar de Jesus, vocês lembram como é que é a passagem, né, do povo hebreu, do povo judeu, para sair? Quem é que convidou eles para sair? Vocês lembram? Quem é que, aliás, quem foi convidado por Deus a ir lá libertar esse povo? Moisés, né? Moisés foi convidado a libertar. E Moisés, com 80 anos, disse a Deus: eu não tenho condição, não sou digno de libertar esse povo. Mas Deus diz: você conseguirá, você é um bom homem, você chegará lá. E de repente Moisés pega e vai lá ao Monte Sinai, recebe todas aquelas tábuas ali e começa a libertar o povo judeu. Então o povo judeu entra no deserto do Sinai e leva aí 40 anos para atravessar até a terra prometida, que era Canaã. Estranho, você vai dizer, poxa, eram 200 quilômetros. É como se a gente falasse que é daqui a São José dos Campos, vamos dizer assim. Daqui a São José dos Campos, você fazendo uma caminhada, você faria aí menos aí de, naquela época, vamos dizer, 300 dias, menos de um ano, 200 dias, não sei. Mas o povo levou 40 anos por causa da falta de fé que eles tinham em Moisés, que Deus mandou Moisés para fazer aquilo. E eles levaram 40 anos. E vocês devem lembrar também que Moisés não conseguiu atravessar todo o deserto. Ele morreu antes, morreu com 120 anos, antes de chegar em Canaã. Bom, então depois de toda essa história, sempre foi celebrado naquela época, né, a Páscoa, e de repente nós temos aí Jesus. Aí vem Jesus, aquele homem que conviveu 3 anos com seus discípulos. Jesus ficava na casa de Simão Pedro e ele morava lá, ele comia lá, ele inclusive curou a sogra de Simão Pedro. E todos os dias ele acordava com os seus discípulos e ia trabalhar, ia pescar, ficava com eles até o entardecer, vinha com eles para casa, ceava. Depois de 3 anos, Jesus reúne seus discípulos, aquela mesa farta, e diz:
eu tenho que dizer uma coisa para vocês. Vocês vão me perder. Eu venho aqui me despedir de vocês. Aí todos os discípulos olham, mas como assim, Jesus? Bom, está chegando a minha hora. Eu terei que ir. Vocês sentirão uma solidão imensa. Vocês sentirão um vazio muito grande nos corações de vocês. Mas eu fiz tudo o que podia para vocês. Eu amei vocês da melhor maneira que eu pude. Tudo o que eu aprendi do meu pai, eu dividi com vocês. Tudo o que eu aprendi em todo esse tempo, desses 3 anos com vocês, eu dividi da melhor forma. Tudo que eu podia fazer com vocês, eu fiz. E assim foi Jesus. Ele conviveu com a dor de cada discípulo. Ele conviveu também com a dificuldade de cada um. Ele entendeu cada um. Ele foi aquele amigo. E nesse dia ele fala: eu tenho tanto amor para vocês, por vocês, que eu nem chamo vocês mais de servos. Eu chamo vocês de amigos. E eu amo tanto vocês que você, Pedro, vai me negar, vai me trair, mas o amor que eu sinto por você jamais será abalado por isso. Eu te amo imensamente. Você, Judas, está à mesa comigo e você vai me trair, mas eu te amo, eu te perdoo. Eu poderia te expulsar daqui, mas eu estou me alimentando com você. Então vejam bem, essa coisa que Jesus pega e mostra para a gente. Ele vem para difundir o amor. Ele em nenhum momento titubeou. Ele em nenhum momento, ele naquela mesa, naquele dia, ele fala isso para os amigos dele. Por quê? Ele estabeleceu uma conexão muito emocional com os discípulos e os discípulos com ele. Então era um amor, é uma amizade, é uma coisa. E a gente, se for ver a história dos discípulos, que não cabe aqui hoje, cada um largou uma coisa e foi seguir o bom mestre, o bom Jesus. E conviveu com ele esses 3 anos aí. E essa experiência, né, de solidão que eles vão sentir, Jesus fala: vocês vão sentir essa experiência de solidão, de ascensão espiritual. Mas uma coisa eu garanto para vocês: eu mesmo estarei lá no reino dos céus, ajudando vocês a expandir o cristianismo, ajudando vocês a difundir o cristianismo. E vocês levem a palavra do nosso Mestre, do nosso Deus, a todas as nações. Eu estarei com vocês. Eu não estarei mais aqui, mas o meu corpo incorpóreo estará. Meu corpo corpóreo vai-se embora. Mas nesse momento que vocês sentirem essa solidão, lembre-se disso. Eu estarei com vocês em todos os momentos lá em cima. Então, esse amor de Jesus, então, é um amor que liberta. É um amor que, né, você sabe que vai ser traído numa mesa. Imagine nós. Imagine eu e José de Almar aqui. Né? José de Almar, meu nome, eu vou falar assim, Marinho, meu apelido. Há pouca gente sabe que eu me chamo José de Almar. Então, o José de Almar aqui, né, lá numa mesa, e alguém, eu sei que alguém vai me trair, eu vou estar lá bonitinho, dizendo: eu te amo muito, por isso eu estou aqui. Né? É o que muita gente fala: Marinho, às vezes você vai lá, mas às vezes você fica nervoso. Se eu não fosse lá, eu seria pior. Tem que ir cada vez mais. Né? Então, a gente está aqui para isso. Então, vamos tentar rememorar um pouquinho a Semana Santa, né? Já que a gente não vai falar mais sobre simbolismo, mas já relembramos aí essa questão da saída do povo, né, lá do Egito. Nós temos aqui o famoso Domingo de Ramos. Eu tenho um colega de trabalho que ele é pastor da Metodista. Ele disse que eles realmente celebram o Domingo de Ramos, celebram a Sexta-feira da Paixão, celebram a ressurreição de Jesus. Mas nós estamos aqui no dia em que Jesus chega em Jerusalém, né? Ele adentra Jerusalém e lá é o Domingo de Ramos. E todo mundo recebe ele com aquela festa, aquele encantamento, porque julgavam ele ser o Messias, aquele Salvador. E realmente era o Messias Salvador. Né? Então, é bom a gente fazer uma analogia para os dias de hoje, para a nossa realidade, da questão da euforia. Às vezes a gente fica muito eufórico numa igreja, ou fica muito eufórico aqui, a gente sai daqui num estudo maravilhoso, mas é só aquela euforia rápida que desconecta da gente quando a gente desce a rampa, quando a gente vai na rua, quando a gente entra no carro, quando a gente chega em casa, quando a gente enfrenta a família. Então, essa questão da euforia, eu quis fazer essa análise, até copiando um pouquinho do que eu ouvi a Valdeia falar aqui, porque é justamente nesse domingo de Páscoa, nessa euforia, que Jesus é ovacionado. Jesus
querido por todo mundo. E o que acontece? Aí chega na segunda-feira, Jesus vai lá no templo e expulsa os vendilhões do templo, expulsa toda aquela turma lá. E nesse dia também, eu não sei se vocês lembram na passagem bíblica, Jesus sente fome e pede a um discípulo que vá a uma figueira que tenha próxima, que traga de lá um figo. Só que não tinha frutas. Jesus amaldiçoou aquela figueira, né? E aquela figueira, aí que analogia que ele fez da figueira com nós seres humanos. Aquele que não der bom fruto não merece estar perto de nós ou próximo de nós. E da árvore que dá mau fruto, ela tem que ser amaldiçoada e queimada. Mas essa questão, então, voltando aqui aos vendilhões do templo, a gente tem muito isso porque existia muito a questão também do paganismo, existia muita questão da troca. Eu não estou aqui fazendo nenhum julgamento, porque eu, quando tinha outra religião, já fiz isso, já fiz promessa. Aí, na minha inocência, na minha juventude, para mim, promessa era uma coisa que eu tive na família. Né? Eu tive uma irmã que teve meningite com 11, 12 anos, não me lembro bem, e ela quase desencarnou, e meu pai, na época, muito católico, nós éramos muito católicos, ele fez uma promessa que, quando ela tivesse 18 anos, ele iria com ela numa caminhada até Aparecida. Quando ela fez 8 anos, meu pai quis cumprir a promessa, mas aí um padre, ele foi conversar com o padre, aqui na Matriz, Barra Mansa, e o padre falou, você não precisa fazer isso, a sua intenção foi a melhor do mundo. Naquela época não existia muito recurso, isso, sei lá, 40 anos atrás. Então, basta o senhor fazer oração, vá lá de carro com a sua família, leva toda a família. Nós éramos 7 filhos. E assim ele fez. Na época ele tinha uma Kombi, logicamente a Kombi tinha ar-condicionado, cinto de segurança. Vocês imaginem, direção hidráulica. Então, nós paramos lá em Aparecida e foi uma festa. Minha mãe fazia lá um arroz, um frango. A Luciane já ouviu isso, né, Luciane? Fazia lá um frango e a gente ia, farofa. Aquilo para a gente era um encanto, uma festa. Então, eu não estou aqui julgando quem faz promessa, eu já fui esse cara que fez promessa. Mas o que foi bom para mim? Né? Na leitura que ele fez sobre essa questão da promessa, do paganismo aqui nos vendilhões, ele quis dizer o seguinte, nós não temos que pedir a Deus cambiar com Deus. A gente não precisa disso. Porque Deus sabe muito bem a nossa necessidade. Né? Porque ainda tem muita gente que faz isso. Eu conheço pessoas, eu respeito, são evangélicos, falam, Marinho, eu fiz um propósito. Eu vou ficar não sei o quê, não sei o quê. Eu ia na igreja só domingo, agora eu vou quarta e domingo, ou eu não vou deixar de comer, sei lá. Não importa o propósito que a gente faz. Esse propósito aí é uma troca que a gente faz com Deus. Deus é tão maravilhoso, por amor, Jesus, o Filho dele, veio mostrar isso para a gente, e não precisa disso, ele sabe as nossas falhas. E se nós queremos crescer, nós queremos evoluir, nós é que temos que fazer a nossa parte. Eu não preciso, eu quero um emprego novo. Então, se eu ganhar um emprego novo, eu vou, sei lá, se eu for católico em Aparecida, eu vou rezar sem Ave Maria. Se eu for evangélico, eu vou fazer um propósito de sei lá o quê. Não importa, nós não estamos aqui para julgar quem faça, não. Porque talvez a gente tenha na família, eu ainda tenho irmãs católicas, né? A maioria hoje é evangélica, minha mãe, meus irmãos. Mas eu ainda tenho irmã católica, eu tenho amigos católicos, e eu tenho o maior respeito por isso. Cada um tem a sua visão. Então, na terça-feira, né, na segunda-feira, acontece isso. Na terça-feira, né, Jesus passa em frente à figueira com os seus discípulos e vê que aquela figueira já estava seca. Ele amaldiçoou. Aí, relembrando essa situação, né? Que fruto nós estamos produzindo para que a nossa figueira não seque? Nossa figueira é o nosso interior, o nosso amor. Nesse dia também, Jesus vai até o templo e conversa lá com os escribas, com os fariseus, com os anciãos, né, com os doutores da lei, testam ele o tempo todo. Não vai perder muito tempo falando isso aqui, mas vejam bem como é que Jesus foi testado o tempo todo. E depois vem, né, a quarta-feira, Jesus continua indo ao templo, mas foi o dia em que Judas
vai lá e vende informação de onde estaria Jesus por 30 moedas de prata. Isso está na Bíblia, isso é histórico, né? Nós temos muitas histórias, muita simbologia, mas aí está explicando isso. Gente, quando a gente fala de Judas, né, nós não podemos pensar naquele cara traidor, não. Vocês lembram quem foi Judas? Qual foi a última encarnação de Judas? Joana d'Arc. Lá no século XV, mais ou menos, Joana d'Arc foi aquela mulher guerreira. Aos 17 anos ela entrou para o exército, aos 19 ela venceu aquela guerra de 100 anos entre Inglaterra e França. Então, Joana d'Arc morreu como? Na fogueira. A Inquisição da igreja, que de certa forma arrumaram um jeito de dizer que ela era uma inquisitora, e vamos lá, vamos queimar Joana d'Arc. Então, Judas foi. Então, nós não estamos aqui julgando Judas. Quantas vezes eu fui Judas na minha vida? Quantas vezes? Quantas vezes eu traí Jesus? Eu ouvi a palavra, eu era totalmente avesso àquela palavra. Então, o que eu amo no Espiritismo é isso. A gente tem que olhar Judas não como aquele cara que foi lá, faça um julgamento. Pô, esse cara foi o pior cara que teve no mundo. Ele traiu Jesus. Não. Ele, inclusive, a história mostra que, na realidade, ele não sabia que iam fazer aquilo com Jesus. Ele só achava que aquela moeda ele ia dizer para Jesus, e Jesus ia ser entendido lá pelo Sinédrio. Foi bem o contrário. Né? Pôncio Pilatos tentou ainda ouvir Jesus, mas ele morreu. E Judas, de uma certa forma, depois, né, ele sente a dor do que ele fez, e a gente sabe a história. Né? Ele acaba se suicidando. Então, no livro de Humberto de Campos, né, Crônicas do Além-Túmulo, também no livro Boa Nova também é citado, nós temos essa história de Joana d'Arc, que foi aí a última encarnação de Judas. Bom, aí na quinta-feira nós temos aqui a cerimônia do lava-pés, onde Pedro diz, eu não sou digno que você lave meu pé. Ele diz, não, você é digno, porque o meu Deus me ensinou isso. Então, lave minha cabeça, lave meu corpo, lave meus pés. Então, Jesus, aquele sinal de humildade, lava os pés. Né? Imagine isso hoje, aquela humildade. Isso é uma simbologia, como eu falei para vocês. A simbologia do lava-pés é a humildade e a fraternidade que a gente tem que ter com a humanidade. Nós temos hoje, atualmente, historicamente falando, isso é científico, 28 conflitos de guerra no mundo. 28. E se nesse povo tivesse fraternidade, humildade, nós podemos ver que nós somos aí vítimas dos mandões lá de cima que põem lá os nossos jovens para combater um outro jovem que ele nem sabe quem é, para matá-lo em nome de alguma coisa, de algum interesse. E a gente está aí sofrendo aí 28 conflitos no mundo. Esse dia me mandaram um vídeo de alguém já deve ter visto, deve ter sido do Instagram, o TikTok, eu não me lembro, de uma fila de crianças, não sei se é Madagascar, em algum lugar da África, aquelas criancinhas de 5, 6, 4 anos, numa fila, chovendo, tremendo, mas tremendo. Você viu? Para ganhar ali com a vasilhinha dela, para chegar numa panela lá que tinha uma pessoa para dar uma comidinha para ela. Quando a gente vê isso nos revolta como ser humano. Aí nós não vamos entrar aqui, né? Certa feita, um amigo, mas era uma outra situação. Mas vocês não acreditam na reencarnação? Esse povo, por acaso, foi não. Esse povo é maltratado. É o livre-arbítrio. Quem faz isso com esse povo, com certeza, perante Deus vai ter que se mostrar. Então, o lava-pés para a gente é sinal de humildade, de fraternidade, aquela fraternidade que eu tenho certeza que cada um de nós sonha em alcançar aqui nesse mundo que nós vivemos. E os momentos que antecedem a despedida, né, que Jesus está lá
Então, a história mostra, né, que Jesus sofreu muito mais do que nós imaginamos. Ele sofreu escárnio de soldados, cuspiram nele, colocaram aquela coroa de espinhos nele, diziam para ele: você não é o rei? Né? Deus não é o seu pai? Pede para ele te libertar, soltar das amarras, para te ajudar a levar a cruz. Ele foi né, açoitado o tempo todo. Então, Jesus sofreu um escárnio muito grande antes de ir para a cruz. Então, esse é um momento assim, muito triste para nós aí. É um momento do escárnio e também da crucificação. E Jesus está lá. E após a crucificação de Jesus, nós vemos aí que no outro dia, no sábado, nós tínhamos lá José de Arimateia, que era um honrado senador, um homem rico, mas para ele acreditava no reino de Deus, ele acreditava naquilo que Jesus dizia. Ele tinha esperança desse reino de Deus. Aí ele vai até Pilatos e pede o corpo de Jesus. Não sei se você lembra disso na passagem. Aí Pôncio Pilatos pega, manda o soldado ver, ter certeza que Jesus realmente já estava desencarnado, e fala: não, eu te libero. E José de Arimateia vai então, coloca Jesus no sepulcro e com uma pedra fecha. Então nós temos aí essa situação. E quando chega no sábado, no domingo, aliás, né, no sábado, todo mundo lá esperando, Maria de Magdala, ou Maria Madalena, né, todo mundo lembra a história dela, que também foi uma mulher que se converteu a Jesus, seguiu Jesus, era um exemplo para aquela pessoa. Teve até um seminário aqui sábado, né? Eu infelizmente não pude vir. Queria até vir para descobrir mais. E ela vai lá no sepulcro e começa a questionar. Alguma passagem na Bíblia fala sobre os anjos, dependendo do evangelista. Fala que um anjo disseram para ele que Jesus não estava mais ali. Mas lá em Lucas, ou em João, aí lá está dizendo que Jesus, ela não reconhece Jesus, fala: mulher, né, o que procuras? Quem buscas? Aí ela, achando: não, eu estou aqui porque eu não sei onde foi o corpo de Jesus. Aí quando ele fala de novo, mulher, aí Maria de Magdala olha e vê que é Jesus. Jesus diz para ela: só não me toques, que eu ainda não subi ao Pai. Mas vá lá e diga aos meus discípulos que eu estou aqui, mais vivo do que nunca. Eu ressuscitei. Como eu disse a eles, o meu corpo incorpóreo estará aqui. A matéria não. E para nós, né, eu tentei ver na história aí, não há historicamente, nós não sabemos sobre o corpo de Jesus. Historicamente não tem. Eu querendo, não existe uma situação em que diga assim: o corpo de Jesus foi deixado nos ossos de Jesus, não. Nós não sabemos o que houve. Mas Jesus aparece para os discípulos. A gente lembra também de Tomé, né? Tomé era danadinho. Tomé diz: eu preciso ver para crer. E Jesus diz: feliz quem crê sem ver. Ele diz: toque a minha chaga. Olha só. Jesus mostra isso. Então nós temos aí, gente, um pouquinho, eu estou tentando mostrar para vocês um pouquinho dessa passagem, Maria de Magdala aí. Toda essa parte que nós passamos aí da Páscoa tem esse fundamento religioso, esse fundamento católico, metodista, eu não sei como é a presbiteriana, a batista eu acho que não, mas não importa. As poucas pessoas que eu pude conversar de outras religiões, uma colega também que é pentecostal, ela não. Para nós a Páscoa é só a ressurreição de Jesus, mas nós não comemoramos. Então cada um tem uma visão. E nós espíritas daqui, nós não fazemos julgamento de nada. A escola que minhas netas estudam, tem lá, tem o ovo de Páscoa, procurar, né, o ovo de Páscoa lá que está escondido, vai encontrar. Legal, é o ritual, é a humanidade hoje. Mas nós vamos falar isso aí mais para frente um pouquinho. Né? E as simbologias da Páscoa? As simbologias da Páscoa, é bom a gente ver aí. Nós temos aí a questão dos ovos, nós temos aí a questão do coelho. Então, o coelho na antiguidade, naquela época, era tido como um bichinho, né, muito fértil, a prosperidade. Então, ele se reproduzia muito. Então, chegava lá o verão, e o verão lá na Europa
Europa é muito bravo. Então, quando chegava lá, já a primavera, o verão, existia uma grande reprodução dos coelhinhos. Lá eles chamam de lebre. E tem essa simbologia por causa disso, a fertilidade, o crescimento da palavra de Jesus. E os ovos, algumas, na Grécia também, na Alemanha, em alguns países, existia a cultura de você dar o ovo cozido, trocar com uma outra família. Mas vai dar só um ovo para lá, um ovo para cá, não. Aí a cultura era desenhar os ovos, era pintar os ovos. Eu estava lendo sobre isso, é interessante. Eu, por exemplo, não conhecia. Por isso que eu falo que eu agradeço a casa, a oportunidade de vir aqui. Eu tenho que estudar, eu tenho que ir lá, eu tenho que buscar, eu tenho que lembrar. Tem que pesquisar cientificamente, porque a gente precisa falar por que, que hoje tem essa simbologia toda. Então, o coelhinho da Páscoa e os ovos de Páscoa têm essa fundamentação. Aí está o coelhinho maravilhoso, é uma tradição alemã, inclusive. Os povos antigos, como eu falei, pintavam os ovos. Pintavam do jeito que quisesse. Alguns pintavam, inclusive, depois o cristianismo, com a face de Jesus, Maria e tudo mais. Para falar disso aqui, eu coloquei aqui a tradição alemã, e essa questão dos ovos de Páscoa, inclusive, ela ganhou vulto, ela cresceu mais, foi justamente em 1830 e alguma coisa. E um empresário alemão observou aquela situação e falou, quem sabe, eu coloco um chocolate. E ele fez um chocolate realmente maciços e aquilo, né, se tornou um comércio. É o que a gente viu. Eu estava ouvindo Haroldo Dutra dizendo, olha, nós deixamos o cristianismo de lado para a gente vir com essa simbologia aí do ovo de Páscoa, dos coelhinhos, que de uma certa forma não tem nada a ver com o judaísmo, com a Páscoa genuína do judaísmo. Nós estamos aí inventando umas coisas, é verdade. Mas a gente não está aqui para julgar, porque nós já somos filhos dessa nova nação de estudo aí que a gente vê. Aí eu estava vendo também uma coisa que eu sempre tive curiosidade, é a simbologia do peixe. Vocês lembram por quê, não? Lembram? Não? Então, isso aí, os romanos, né, na época lá de Jesus, eles perseguiam os cristãos. Todo o cristianismo não podia ser difundido, porque para eles era um risco. Porque Jesus foi crucificado, né, existiam vários tipos de morte. Eu não sei se vocês lembram, mas a Roma, ou você ia lá no Coliseu, era solto as feras, ou você era crucificado, ou você era decapitado. Então, não é que escolheram Jesus para crucificar, para deixar lá crescer, em vez dos leões escarnecerem. Mas Jesus foi, segundo a história, um perigo político para quem estava governando Roma. Então, os cristãos eram perseguidos depois disso. Já que os cristãos eram perseguidos, aí como é que eles faziam para se comunicar? Eles fizeram a simbologia do peixe. Onde tivesse esse desenho do peixe, fosse na areia, em frente à casa daquela pessoa, na parede dele, porque até então os soldados romanos não sabiam. Aquele dali dizia: aqui tem um cristão, aqui tem alguém que difunde a palavra de Jesus Cristo, de nosso Deus. Aí alguns usavam essas letras aí, isso aí em hebraico é Jesus de Nazaré, Filho de Deus, o Salvador. Eles usavam também essa simbologia. Era só uma maneira deles fazerem ali aquela coisa. Quando o peixe era descoberto, começaram a usar essa simbologia. Jesus de Nazaré, Filho de Deus, o Salvador. Aí começaram a usar. Eu já vi alguns carros que têm a simbologia do peixe, não sei se vocês já viram. Eu não sei qual é a igreja que difunde isso, mas eu já vi, né, em alguns carros, já vi em algumas situações, essa simbologia. Gente, é a quaresma. Aí que nós vamos entrar um pouquinho faz a gente pensar um pouco. É, como eu falei, todo o meu segmento, mas eu nunca fui lá, aquele cristão maravilhoso, de fazer muita promessa, não. De seguir muita quaresma, não. Eu segui aquilo que era o ritual e tudo. Mas vamos falar aqui da nossa quaresma, aquilo que a gente quer de nós, aquilo que nós esperamos de nós. A nossa quaresma, que eu quero dizer aqui, é aquilo que muita gente faz
Passou o carnaval, quarta-feira de cinza, aí eu prometo para Deus, para Jesus, que não vou beber, que não vou comer carne, que não vou comer doce que eu gosto, que eu não vou fazer nenhuma viagem mirabolante, que eu vou ajudar o próximo. Em suma, eu vi tanta coisa na internet que as pessoas prometem, eu falei, realmente tem sentido. Mas para nós, espíritas, qual é o sentido da quaresma? A gente lembrar dos 40 dias que Jesus passou no deserto, a gente lembrar dos 40 anos que aquele povo atravessou o deserto do Sinai, é a gente lembrar também de tantas coisas que simbolizam que eu tenho que fazer mudança em mim. Mas é só nesses 40 dias, passou 40 dias, eu encho a cara, como o doce que eu não comia na quaresma, eu como ele dobrado. A carne que eu não comia, eu faço churrasco todo fim de semana, porque agora eu quero, né, aproveitar aí, já que ficou lá para trás, eu quero aproveitar. Então, o simbolismo da quaresma para nós, espíritas, tem um sentido maior. Nós não estamos aqui julgando os irmãos que fazem esse pacto da quaresma. Nós estamos aqui para nos lembrarmos cada vez mais, principalmente eu preciso ter mudança no meu coração. Eu preciso ter atitude, eu preciso ter uma maneira de encarar o mundo de outra forma. A minha quaresma, ela tem que ser o tempo todo redigida, lembrada. Por isso que eu falo que eu venho muito aqui, eu preciso estar relembrando. Eu sei das minhas fraquezas, eu sei o quanto eu sou pecador, eu sei o quanto eu ainda erro como ser humano, seja em diversas coisas da minha vida, seja lá como trabalhador, seja lá como motorista no trânsito, seja lá como um companheiro, seja lá como avô, como pai, eu tenho muitas falhas. Então eu vou prometer na quaresma que não, eu vou entender mais isso, eu vou ficar no trânsito bem calminho, não vou xingar ninguém, eu vou entender. Eu sei que não é fácil. Eu estava fim de semana numa viagem com a minha família em Búzios e estava um trânsito horroroso. Chegando, a minha filha mora em Cabo Frio, fui vê-la. Chegando em Búzios, um trânsito horroroso e um caminhão. Eu na minha preferência, mas o caminhão imenso, o cara foi só me fechando. Aí a minha mulher, nossa, o cara mal educado, dá um buzinão. Eu falei, não adianta. Olha só, já eram assim, 9 e pouco. Esse cara deve ter trabalhado hoje o dia todo. Nesse dia eu consegui. Eu falei, o cara trabalhou o dia todo. O cara está aí trabalhando. Ele não quer dar oportunidade para mim, mas está na conta dele. Ué. E outra coisa, ele está cansado, ele deve querer ver a família. Né? Ele tem mais é que seguir o rumo dele. Aí logo depois que estamos parando, ele passou, aí eu já dei seta, quem atrás já deixou entrar. Está vendo? Ele só está um caminhão à minha frente. Ele está pegando o mesmo trânsito que a gente. Mas não é sempre que a gente consegue. A gente não, eu não posso falar por ninguém, posso falar por mim. Há dias em que a dificuldade bate a porta e eu falo, meu Deus. Aí quando eu falo, meu Deus, toda vez, eu já falei isso aqui numa outra ocasião, e eu lembro que o Divaldo, quem já ouviu, que vai ouvir de novo, Divaldo estava na Europa e ele ia fazer uma palestra e ele não estava bem. Ele pediu às pessoas que acompanhavam ele, os amigos que viajavam com ele, preciso de um passe. Preciso de um passe que eu já estou quase indo lá falar, eu não estou bem. E vieram, né, os amigos lá, deram um passe nele. Aí ele foi, saiu e falou, ainda não estou bem. Aí diz ele que fechou os olhos. Meu Deus. Então diz ele que bastou isso, para que ele estava lá pedindo passe de um amigo, a intercessão de um amigo. Mas e o Deus maravilhoso que a gente não reverencia, que a gente não chama, que a gente não pede nesse momento para acudir a gente? A gente fica num sofrimento danado, né? Aí vem a psicologia que atrapalha, porque quanto mais você pensa num problema, mais ele tem tendência a aumentar. Isso é psicologia, mas é a pura verdade. Mas na espiritualidade, para ser usado para a gente, quanto mais eu penso no problema, meu Deus, me ajude a pensar numa solução. Ou aceitar essa situação. E muitas das vezes a gente quer resolver. É como aquilo que eu falei lá da minha troca com Deus. Eu me arrumo um emprego novo, eu vou todos os dias estar lá no centro. Até o dia que não tiver ninguém lá, eu vou lá de dia com a Mônica lá ajudar a limpar.
E é uma troca que eu estou fazendo. Então, nós temos que pensar nisso aí. Essa quaresma, esse momento aí, não pode ser hoje, não pode ser só os 40 dias, que para algumas religiões acaba agora no domingo, Páscoa, onde nós damos aí os ovos para a criançada, nós também comemos, né? Quem gosta. E, de repente, promessas não cumpridas se tornam rotina, né? Posso fazer aquele monte de promessa, como eu falei no começo ali, mas aí é só promessa, mas não vira uma rotina. Eu prometo ser melhor no trânsito, mas não vira uma rotina. Eu prometo entender o meu chefe, mas não vira uma rotina. Eu prometo entender o meu colega de trabalho, não vira uma rotina. Eu prometo entender meu filho, minha filha, minha mulher, meu marido, meu tio, meu pai, minha mãe. Eu só prometo, mas eu não consigo. E a gente já ouviu aqui nessa casa que é no lar que é a nossa maior aprovação. Nós escolhemos estar lá, não é isso? A gente já ouviu aqui quando o filho fala para a gente, eu não pedi para nascer, não, você implorou. Você está aqui. Eu já ouvi até a Adélia falar isso aqui, e realmente nós imploramos para estar aqui. Aí a gente tem a oportunidade da família, vem lá os nossos filhos, a gente larga o filho de lado. Ai, quer saber, não estou aguentando mais. Não. Eu tenho duas filhas bem diferentes, nossa senhora. Uma é uma patricinha, a outra é uma, vamos dizer assim, uma relaxada. Não está nem aí. Relaxada no sentido assim, uma gosta de uma roupinha um pouco melhor de marca, a outra já vai na loja mais barata para comprar a roupinha dela. Se achar no bazar, ela já comprou roupa, pai, comprei no bazar, olha só. Legal. Então elas são bem diferentes, é uma aprovação para mim. E tem hora que eu fico bravo com a Patricinha, porque ela gasta mais, a vida é dela, o dinheiro é dela. Mas a outra é mais segura, mais pão dura. A outra até vocês conhecem, que é a Letícia, que já trabalhou aqui na casa, mas hoje mora longe daqui, trabalha fora. Ainda é espírita, ela tenta participar lá quando dá onde ela trabalha. Então, a família é a maior aprovação que nós temos. Só nós, às vezes, ou eu, que às vezes não entendo isso. Eu que fujo desse compromisso com a minha família. Então, eu tenho que prometer a mim mesmo, na quaresma, eu tenho que prometer a mim mesmo todos os dias, que eu serei melhor com as minhas filhas, com a pessoa que eu convivo, com meus colegas de trabalho, com meus amigos, né? Sem criticar amigo, né? Eu tenho alguns amigos maravilhosos, e cada um tem uma visão, um pensamento, e, e eu respeito deles, respeitam o meu, e assim a gente vai convivendo da melhor forma possível. E quem sou eu? Né? Quem sou eu nesse universo? Quem é cada um de nós nesse universo aqui? Então, eu pensando em quem sou eu tenho uma música que, graças a Deus, estar dentro da doutrina há 21 anos me ajudou. E eu falava, existe música, gente. Ih, quando eu vim aqui, eu vim pela dor. Eu e Luciene viemos aqui pela dor. Há 20 e tantos anos atrás. Agora vai fazer 23 anos. Então nós viemos aqui e eu me encontrei aqui, nós nos encontramos aqui. Eu tive uma acolhida maravilhosa. Então eu ficava perguntando, tem música? Eu ouvi umas músicas aqui que até hoje eu adoro ouvir. Não tenho ouvido mais, mas a gente põe sempre ali uma musiquinha de reflexão. Aí eu conheci Tim e Vanessa. Vocês conhecem? Tim e Vanessa tem cada música maravilhosa. Tem uma música deles chamada Aurora que eu amo, mas é para uma outra ocasião. Mas essa que eu ouço aí, eu ponho no meu carro sempre, quase todos os dias, eu acho que responde um pouquinho do que eu espero, né, da minha vida e por que esse sentimento me ronda. Então, eu vou colocar essa música para vocês aqui. Aí, como é que dá o play aqui? Ah, tá aí. Um sentimento me ronda,
Eu fico feliz, por isso que eu digo, a doutrina me ajudou muita coisa. Tem outras músicas maravilhosas, quem não conhece. Bom, e para a gente encerrar, né, o Menderson é cantor, se eu fosse igual a ele, eu tinha cantado também. Quisera eu já ouvi essa música vocês cantando aqui, maravilhoso. Eu adoro ouvir, eu não tenho dom, sou desafinado, né, mas e você, na sua leitura de hoje, falou um pouquinho do passado, né? Eu não sei se vocês lembram a hora que ele disse. Então, eu peguei esse ditado aqui, ó, se queres conhecer o passado, examina o presente, que é resultado. Se queres conhecer o futuro, examina o presente, que é a causa. Então, isso vai até de encontro ao que Chico Xavier fala, que a gente não tem como resolver aquilo que a gente fez errado, mas a partir de agora eu posso criar um novo mundo. Então, muitas das vezes, eu gosto de falar muito, eu sempre falo nos nossos encontros aqui, que a gente viver de passado. O passado tem que ser um retrovisor para olhar, pegar as coisas boas que ficaram lá, e trazer para o meu dia. E o meu dia de hoje é o resultado dele das coisas boas. As ruins tem que ficar lá atrás mesmo. Não vão mudar a minha vida. Né? Existe até
filosoficamente falando, eles dizem que 68% das preocupações que nós temos não irão acontecer. Não sei se é verdade, eles falam isso. 68% das nossas preocupações nunca irão acontecer. A gente se preocupa. Mas por quê? Nós somos humanos, nós somos imperfeitos. Mas vamos tentar lembrar, construir a partir desse presente um futuro melhor. Eu escrevi ali pequenininho ali, quebrar a ponte. Eu lembro que eu tinha um trabalho, eu trabalhava na Petrobras, embarcado, e nós tínhamos as filhas novas, né? Eu não gostava daquela vida, eu tinha muita falta de ficar em casa, ganhava bem numa empresa maravilhosa, eu trabalhava 14, folgava 21, estava 15, 20, mas eu não era feliz naquilo lá. E com 14 anos eu pedi demissão, eu tinha 39 anos naquela época. Mas pedi demissão numa empresa que você ganha muito bem, o colega meu que aposentou lá hoje, aposentou com 28 mil, vocês têm, na mesma função. Eu tinha ganho uma promoção em dezembro, pedi demissão em abril. A demissão demorou 3 meses para sair, mas eu saí. Mas aí, eu lembro que eu participava, eu era instrutor também do Senai, de vários cursos. Uma vez eu fiz lá um seminário sobre relações humanas, e o cara falou uma frase da Seixo Noé e gravou muito para a minha vida. Eu estava assim, meu Deus, vai dar arrependimento, como é que vai ser isso? E a frase diz o seguinte: quando você tiver que tomar uma decisão na sua vida, inclusive a decisão de seguir, você simplesmente atravessa aquela ponte, vai ao encontro de Jesus. Aquela ponte, ela é uma ponte que a partir do momento que você começa a atravessar, ela desmorona todinha. Tem um abismo aqui embaixo. Então quebre essa ponte que tem em você e siga Jesus. Não olhe para trás, não olhe para o passado, olhe para frente. Então, a Seixo Noé foi fundamental. Essa frase eu nunca esqueci. Lá eles dizem o seguinte: quando tiver que tomar uma decisão muito grande na sua vida, tome a decisão, não importa qual seja. Lembre-se que você vai atravessar uma ponte que ela vai quebrando, a cada passo que você der lá atrás, ela vai quebrando todinha. Embaixo é um abismo. Não tem como voltar. Então, que esse Jesus maravilhoso, que me oportuniza estar aqui com vocês, oportuniza cada um de vocês estar aqui, ele possa estar lá naquela estrada, depois daquela ponte que eu quebrei e atravessei, para que eu mude a minha vida e meus dias. Que Deus esteja com todos vocês em todos os momentos da vida. Queria agradecer, né? Só agradecer, né? Marinho, quanta coisa em uma hora que a gente ouve, né? E eu estava ali, aí eu fico assim, nossa, isso eu não sabia, isso eu não lembrava. E é bom a palestra porque a gente vai relembrando, ou a gente aprende coisa nova. A palestra, ela tem essa função. Ela é, eu sempre falo, é um aperitivo para a gente poder buscar o estudo. Então, a casa que ela oferece estudos aprofundados da doutrina, ela oferece outros estudos, tem do Evangelho, a gente tem o estudo sistematizado da doutrina. Aquela pessoa que nunca viu, não conhece a doutrina e quer começar, quer entender o que é a doutrina espírita. A casa oferece, dentre outros estudos também. Então, que nós aproveitemos, né, essa oportunidade através da palestra para nos instigar essa busca pelo conhecimento. Porque buscando conhecimento, a gente vai crescendo, a gente vai transformando o nosso eu interior. Então, agora a gente vai para a segunda parte dos trabalhos, tá? Que é o passe. Vou convidar aqui os trabalhadores do passe para a gente preparar aqui. E todos que desejarem receber o passe, é só permanecer sentado, tá bom? Que a gente vai chamando por fileiras e nós vamos fazer nossa prece final também.
Então nós vamos juntos, com os nossos corações já serenados, nossa mente em equilíbrio, agradecendo esse estudo maravilhoso. E nós vamos juntos fazer essa oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que o Senhor nos abençoe e possamos todos nós retornarmos aos nossos lares melhores do que aqui chegamos, com as esperanças renovadas, com mais vontade de aprender essa doutrina maravilhosa que nos esclarece, nos acolhe, ilumina os nossos pensamentos. Que Jesus nos abençoe e os bons espíritos nos protejam de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus.